Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, queridos companheiros e companheiras, amigos e amigas da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, estamos aqui hoje mais uma vez dando sequência aos nossos estudos relacionados ao livro Paulo Estevão. E hoje faremos isso por uma questão aqui de oportunidade de estarmos juntos. Faremos esse estudo dentro do horário que foi proposto. Faremos juntos e esperamos contar com o amparo e a proteção espiritual para que nós possamos dar o melhor aqui em prol de um conhecimento mais amplo dessa que é uma das mais magníficas obras da extensa psicografia do nosso estimado e amado Francisco Cândido Xavier, que recebeu de Emmanuel a possibilidade de legar ao nosso planeta um compêndio que reúne imensas reflexões e estudos a respeito da saga abençoada e iluminada desse grande tarefeiro do cristianismo, que foi Paulo de Tarso, patrono da nossa casa. Nós não temos como estudar essa obra se não for com muita emoção. Todas as vezes que lemos, a emoção nos assalta. E que bom que nós podemos sempre voltar a ela e dela retirar ensinos maravilhosos para a nossa vida. Nós vamos pedir ao Lucas para fazer a prece de início do nosso estudo. Boa tarde a todos. Vamos lá, meus amigos. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores que nos amparam, nos protegem com tanto amor e carinho, nós elevamos os pensamentos ao Senhor, Mestre, rogando-lhe o amparo, a assistência, sempre necessária e indispensável, quando estudamos o teu bendito Evangelho. Eis, Mestre, que a inspiração superior sempre vence as limitações que ainda possuímos, nos ajuda, nos complementa, Mestre, os raciocínios, nos aclara a memória e nos permite também incutir as nossas palavras com emoção, com amor, com a pureza que o Senhor nos legou. Assim sendo, contando com o amparo e assistência dos nossos bondosos amigos e benfeitores, que zelam e que amparam as tarefas de divulgação da nossa casa, nós agradecemos a alta oportunidade e pedimos que a paz, que a harmonia, que a assistência seja derramada também sobre os lares de todos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Nós vamos então começar o estudo do capítulo 5 e do capítulo 6. Vamos começar pelo capítulo 5. Lucas vai direcionar aí os estudos, né, e os comentários desse capítulo 5. E nós vamos, diferentemente de outras oportunidades, nós vamos trocando aqui impressões no sentido de levar até vocês não só os fatos maravilhosos que, a meu sentir, são de difícil reprodução do ponto de vista da sua reprodução literária, porque só a leitura é capaz de nos transportar efetivamente para aquilo que Emmanuel resgatou da história da cristandade, mas nós vamos comentando e fazendo alusão aí à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, que esse livro é puro Evangelho o tempo todo, e faremos a mesma coisa com o capítulo 6. Bom, meus amigos, então vamos lá. Quando a gente inicia o estudo do capítulo 5, nós vamos observar aqui o seguinte:
Primeiro, nós temos aqui o encontro de duas almas que daqui para frente não mais se separam. Inicialmente num antagonismo que era trazido e que existia pela defesa apaixonada, cheia de emoção, de ideias que acreditavam estar corretas, sendo de um lado Saulo de Tarso e de outro lado Estevão, já conhecedor do Evangelho do Cristo, o que Saulo ainda não conhecia. Então nós vamos ver aqui o encontro de duas inteligências poderosas, uma já a serviço do Cristo e a outra movida de nobres intenções, mas ainda desconhecedora do Evangelho, que tinha no Evangelho até então uma seita de galileus pobres, uma ideias que tinham sido trazidas ao mundo segundo o livro Emmanuel nos relata, por um carpinteiro anônimo da Galileia, que ele ainda não conhecia a grandeza, ainda não sabia que ali estava a mensagem do Messias. Então, esse encontro inicia-se agora, no 5º capítulo da nossa obra. Depois dos capítulos iniciais, onde Emmanuel é cuidadoso em descrever para a gente as características, os predicados que eles tinham, agora nós vamos ter o embate de ideias. E nisso, meus amigos, a gente vê que é uma narrativa riquíssima, porque isso a gente não tem no Novo Testamento. Ou seja, quando a gente vê os Atos dos Apóstolos escritos por Lucas, nós vamos ver que a descrição já inicia-se praticamente com o martírio de Estevão. O que veio antes? Qual a riqueza das ideias? E isso só um trabalho vindo da espiritualidade era possível trazer para a gente. A riqueza dos argumentos, a inteligência com que eles eram postos, a clareza de ideias, só mesmo uma obra mediúnica, escrita com todo cuidado, para nos resgatar e ver como que haviam naquela época inteligências já tão iluminadas pela espiritualidade superior. E quando a gente fala, meus amigos, de inteligência, nós destacamos já agora a inteligência de Estevão, que era de fato uma inteligência aliada à inspiração superior. E aí a gente já se recorda, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata para a gente, no capítulo 7, no item 13, da missão do homem inteligente na Terra. Como é abençoada uma inteligência que, consciente do seu papel, ao invés de destruir a ideia de Deus, defendendo aí as mais variadas doutrinas materialistas existentes no mundo, ou colocando somente a serviço da satisfação pessoal, da vaidade, do orgulho pessoal, decide compreender o Pai em sua grandeza e, além disso, ensinar as inteligências menos desenvolvidas que a sua a sentir a grandeza de Deus. Então, esse papel é maravilhoso. E é o que o Evangelho põe para a gente, por exemplo, nessa passagem citada dentro do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Pois bem, meus amigos, nós vamos agora vamos correr o capítulo destacando alguns pontos que ele traz para a gente e fazendo também um esforço de vinculação com a nossa realidade atual, com o que a gente vive na seara espírita, vendo como que esse livro traz elementos sempre vivos para a gente repensar, refletir na nossa atuação como espíritas cristãos. O primeiro destaque que a gente faz é que o livro inicia-se descrevendo o ambiente da Casa do Caminho. Não é a primeira descrição. Nós já tivemos em capítulos anteriores, mas aqui novamente há citações importantes, onde a gente tem, por exemplo, 2 citações ao ambiente físico da Casa do Caminho. A primeira delas é a seguinte, nós temos aqui um pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, que não passava de um grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. E mais adiante, Emmanuel volta a citar um vasto recinto, desnudo de ornatos, ou seja, de ornamentos, de enfeites e símbolos de qualquer natureza. E aí, meus amigos, a alegria nossa
quando a gente se lembra, por exemplo, do nosso querido solar. Quando a gente vê também um grande telheiro, quando a gente se recorda da imagem da nossa casa querida, não mais de paredes frágeis, à época era o que se podia ter sido feito, né, ali no anexo da casa de Pedro, mas cuja estrutura é suficiente para que nos dê segurança, para que nos abrigue em segurança, mas sem aparatos de conforto, sem qualquer ornamento, ou seja, não havia ali qualquer alusão, mesmo à cruz, que é um símbolo do martírio do Cristo e da redenção da alma humana, ali dispensava-se qualquer enfeite, tal como a gente observa com muita alegria na nossa casa querida. A única coisa que a gente se lembra, meus amigos, quando a gente lembra das paredes, por exemplo, do nosso salão de estudo, é uma frase abençoada que nos incentiva à meditação e ao respeito ao ambiente de estudos, onde está lá grafado: o silêncio é uma prece. É a frase que a gente se lembra, que é a única que nós temos, que nos inspire e nos pede a todos o recolhimento, a reflexão, para que a gente também tenha devida atenção aos estudos, ao esforço de estudo que é feito ali na nossa querida casa. E o segundo ponto do ambiente da Casa do Caminho, que nos chama a atenção também e que nos faz lembrar da nossa querida casa, é o público que estava ali presente. Emmanuel descreve aqui que havia, na igreja humilde de Jerusalém, uma massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. E mais adiante ele descreve, já na segunda página, também mencionando o ambiente da Casa do Caminho, o seguinte: o que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários e doentes? Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel? Isso era o que Sadoc e Paulo cogitavam, Saulo, né? Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Experimentava grande mal-estar defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui um velhote com chagas purulentas envolvidas em panos fétidos. Além, um aleijado mal coberto de molambos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. Então, meus amigos, mostra para a gente que na casa do Cristo, na casa onde a gente estuda e aprende o Evangelho, nós precisamos sempre dar acolhida amorosa. Devemos sempre cercar de cuidados, com todo o amor que a gente já consegue sentir e ter pelo nosso semelhante, pelos filhos do Calvário, pelos necessitados de toda ordem. Esses são irmãos queridos nossos que não podem se afastar do nosso esforço de estudo do Evangelho. Eles muitas vezes nos ensinam, com suas lições silenciosas de sacrifício, de lutas, de dores muitas vezes pungentes, a resignação perante as dificuldades que a gente vive, nos ensinam a agradecer a Deus o amparo e a assistência que a gente recebe e muitas vezes nos preparam também para as lutas e para as dores que nos aguardam. Porque o que há de ser de nós? Quantas lutas nos esperam, quantas dificuldades nós ainda vamos enfrentar? A gente vai ver, por exemplo, num dos capítulos mais adiante, que diante das voltas da vida, quando Gamaliel, o professor, o mestre querido de Saulo, visitar a Casa do Caminho a convite de Pedro, nós vamos observar que ele vai se encontrar lá com um conhecido seu, com um amigo que pertencia às altas rodas da sociedade judaica e que, pelas voltas da vida, estava ali na condição de um acolhido na Casa do Caminho. A gente se lembra também, meus amigos, de uma passagem do Chico, quando certa feita apontaram para ele uma senhora que recebia os donativos dentro das iniciativas de assistência social que eles tinham em Pedro Leopoldo, e as pessoas ali manifestavam que ela não precisava. Por que oferecer para ela aquilo, uma vez que ela não tinha necessidade material? E o Chico então dizia: meu irmão, ela está se preparando, que vai chegar o dia que ela vai precisar. E quem de nós um dia não vai precisar colocar-se nas filas da assistência e do amparo
perante aqueles que nos podem assistir. Então, meus amigos, esse era o ambiente da Casa do Caminho. Ambiente abençoado que sempre deve servir de inspiração para nós nos mínimos detalhes, no nosso esforço atual de compreensão e de estudo do Evangelho. Bom, nós vamos dar sequência, porque feita a descrição por Emmanuel, nós vamos entrar na exposição inicial de Estevão. E aí nós temos mais informações relevantes para a gente. Primeiro, quando Estevão chega ao salão, ao telheiro de estudos, né, aquele salão improvisado, comenta para a gente Emmanuel que Estevão abre um livro em forma de rolo e leu uma das passagens das anotações de Mateus, ou Levi. E isso é muito interessante da gente observar, porque o livro Paulo Estevão, em muitos pontos, vai até mesmo reescrever para a gente a história do cristianismo que se sabe até então. Se os irmãos fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão observar assim, cronologia dos textos bíblicos. Numa pesquisa rápida na internet, é apontado que o primeiro texto bíblico disponível foi de Marcos. Quando o livro Paulo Estevão mostra para a gente que Marcos vai encontrar-se com Paulo já cristão, ainda jovem, moço, novo, daqui a alguns capítulos para frente, daqui a alguns anos. Ou seja, e a essa época já existiu o Evangelho de Mateus. Ele foi o primeiro. As anotações de Levi, ele na condição de um publicano, de um escriba culto, fez os primeiros registros das lições de Jesus e era o primeiro evangelho que se tinha. E temos que considerar, inclusive, que Gamaliel recebeu do próprio Pedro uma cópia, né, original dos escritos de Mateus, que depois ele presenteia Paulo mais adiante. No deserto, né? E que naquela ocasião para Paulo foi um presente assim, cheio de amor, de simbolismo. Né? Como você disse, o Evangelho de Mateus, de fato, foi o primeiro registro que a cristandade recebeu dos ensinos de Jesus, né? Isso. Bom, seguindo, meus amigos, a gente vê o seguinte, a importância da gente abrir o Evangelho e buscar inspiração superior. E aí a gente novamente volta à nossa querida casa, ao nosso querido solar, que não muda a sistemática dos nossos estudos há décadas, onde a gente sempre recorre à leitura do Evangelho, recorrer na inspiração do alto, e a gente observa que exatamente vem o texto necessário naquela ocasião. Porque quando Estevão abre o Evangelho, qual que é o texto que vem? Um texto de Mateus, hoje no capítulo 10, versículos 6 e 7. Mas ides ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Era o toque de inspiração superior que Estevão precisava. E Paulo lá, né? E Paulo assistindo isso tudo, né? Ou seja, quantas ovelhas perdidas estavam ali naquela ocasião? Talvez ali tenha sido o primeiro chamamento de Jesus, né, Lucas? Sem dúvida, Tony. Ou seja, era o texto exato. E quantas vezes atualmente nos nossos estudos, quando a gente precisa de um amparo, de uma inspiração, seja nos estudos rotineiros que a gente tem, seja nos momentos em que a gente faz o nosso estudo individual, ou a gente busca uma página para consolo, para esclarecimento, para alento para o nosso coração, nós abrimos um livro ao acaso e sai exatamente o que a gente precisa. Já é a condução da espiritualidade superior. Isso que a gente precisa compreender. Eles estão presentes conosco desde que a gente os busque. E a gente os busca, por exemplo, abrindo os registros das lições de Jesus. E foi o que Estevão fez. E que a gente, felizmente, hoje, mantém essa fórmula. E isso, para nós, é outro motivo de alegria. Então, meus amigos, quando ele abre e cai justamente nesse texto, nós vamos ver que Estevão busca a inspiração superior e, desde o início, Emmanuel comenta sempre pontualmente, com muita sabedoria, que ele observou a presença de Saulo, naquela época já um conhecido doutor da lei, e de muitos daqueles que estavam pela primeira vez na casa do caminho, certamente ali como uma diligência de compreender, de ver o que era ensinado, de ver o que era falado, e qual que é o primeiro ponto da sua conduta? Uma conduta de destemor. Ele não mede as palavras com medo ali de ferir a suscetibilidade
ou de ir contra o entendimento majoritário da lei antiga, que era o farisaísmo. Pelo contrário, ele, com absoluto destemor, com noção de sacrifício pessoal, sem medir as consequências, mantém pura a lição de Jesus. E a fala na forma que era necessária, sem também, contudo, ter a intenção de ferir ou de mostrar superioridade, né? Porque isso não participava do coração dele. E nos retratos psicológicos que Emmanuel vai traçando, a gente vê isso de forma clara. Bom, qual que é o teor principal, meus amigos, do que Estevão traz daqui para diante? O elo entre a lei antiga, a tradição de Moisés e dos profetas e o Evangelho. Nós não temos como, lendo e resumindo. Isso aqui é indispensável à leitura. Ou seja, cada frase aqui, cada colocação de Estevão compete comentários, desenvolvimentos. Nós temos aqui um conteúdo extremamente denso do ponto de vista doutrinário e que traz aqui profundas inferências e desenvolvimentos possíveis também. O importante é que a gente vê que esse teor, o elo entre a lei antiga e o Evangelho, a tradição de Moisés e dos profetas e o complemento e, além disso, a ampliação que Jesus deu na qualidade de Messias prometido, é o teor do discurso e das lições de Estevão desse e do próximo capítulo, quando ele já vai estar dentro do Sinédrio, sendo avaliado e julgado pelo farisaísmo, pelos doutores da lei e etc. Um dos pontos, meus amigos, que a gente destaca é que é algo que também é um outro paralelo com a nossa atualidade, que a gente gostaria de comentar. Quando ele comenta no seguinte ponto o seguinte, ele fala: a lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador. Era o que se esperava do Messias. Alguém que chegasse nos palácios, entre os doutores da lei, entre os sacerdotes, entre os mais ricos e poderosos, num berço de ouro, e que viesse daí fazer com que Israel sobrepujasse materialmente as outras nações, saísse do jugo dos romanos e exercesse uma supremacia material, política, militar. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, que penetrasse em triunfo a cidade santa com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Só que quando a gente estuda, meus amigos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Estevão vai falar isso aqui à exaustão, trazendo numerosos argumentos, a superioridade ou a supremacia ou o legado do povo judeu não seria no aspecto material, e sim no aspecto espiritual, das ideias, da primazia de um culto coletivo ao Deus único, diante de povos até então politeístas, e também da parte divina que eles herdaram dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, por inspiração e por obra da espiritualidade superior. Isso seria o legado para a posteridade. Mas esperava-se de forma equivocada um novo tirano, um novo príncipe, um novo governante que mudasse a configuração política, militar sobre a qual eles viviam e que a partir daí construísse as bases de uma nova potência na Terra, de um novo império na Terra. Não é nada disso. E o paralelo, meus amigos, que a gente faz é o seguinte: atualmente, quando a gente também reflete sobre a nossa pátria querida, nós devemos ter muito cuidado nas reflexões que a gente faz sobre o Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não significa que nós também, num paralelo ao Israel daquela época, seremos uma nova potência, um novo ponto do imperialismo que o mundo conhece, mas sim nos compete o trabalho da supremacia espiritual, que com Cristo significa para nós o quê? Sacrifício, sofrimentos, provações coletivas, tudo em benefício do Evangelho que Jesus nos legou. Para que a gente, portanto, não se iluda e não almejemos para nós
sermos como uma grande potência, como um grande país em seu aspecto material, mas sim com todo o conteúdo de espiritualidade que a gente já traz conosco. Na sequência, nós vamos ver que, expostos os primeiros argumentos de Estevão, vem a interrupção inesperada de Saulo, que, conforme Emmanuel descreve, emotivo por temperamento, interfere na defesa da lei antiga. Ou seja, mais uma descrição, um retrato psicológico importante. O caráter de emotividade, de impulsividade que participavam do espírito, que eram inerentes ao espírito de Paulo. E ele, então, ilustra com muita clareza a dificuldade que não somente ele, como os judeus em sua maioria tinham, de assimilar Jesus como Messias. Por quê? Pelas aparências exteriores que o Cristo trazia, que diferiam da expectativa do que os judeus esperavam. É o que Paulo fala, o que Saulo fala, aliás, dizendo aqui o seguinte: que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes que não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do exército, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva. Não teria outros meios de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Então, meus irmãos, aquilo, quando eles comparavam com a missão de Moisés, com o trabalho de Moisés, que, nascido como filho de hebreus, de judeus, mas criado no palácio do faraó, e que acabou exercendo ali todo um papel de líder, até mesmo no aspecto político, até mesmo no aspecto como um governante, guiando o povo na fuga do cativeiro, elaborando leis que hoje a gente consegue distinguir na doutrina espírita, que é a parte da lei civil e penal de Moisés, diferente do legado recebido no alto do Monte Sinai. Eles comparavam isso com Jesus e não compreendiam o Cristo como sendo um Messias. Pelo contrário, as referências eram sempre pejorativas. Um carpinteiro desprezível, um homem que morreu entre ladrões, na cruz da humilhação, que é onde se sacrificavam aqueles que faziam mal à sociedade. Um homem que nasceu não de um berço de ouro, não de uma origem nobre, ou seja, não havia sinais exteriores esperados por eles, embora em contrário ao que os profetas previam. Ou seja, quando eles faziam essa expectativa, eles ignoravam, por exemplo, o principal texto que fazia referência ao Messias, que são as anotações de Isaías, que distinguia, quando a gente lê Isaías, e Isaías é citado com frequência por Estevão e ao longo da obra, consta claramente que ele seria vilipendiado, que o Messias brotaria como uma flor num deserto, ou seja, mostrando o sacrifício que ele passaria, a forma que ele seria imolado, e, entretanto, eles ignoravam, propositadamente ou não, o legado dos profetas e esperavam o Messias como um novo governante, triunfante, sanguinolento, cheio de glórias absolutamente efêmeras. Então, meus amigos, Saulo ilustra o equívoco da maioria do povo, que não via ainda no Cristo o Messias. E seria necessário o tempo, as ponderações. Tanto é que esse livro nos mostra que muitos judeus, após algumas experiências, após tomarem conhecimento do Evangelho, começam a ponderar, refletir, ao ponto de ver que, de fato, Jesus era o Messias. E isso acontece com Abigail, conforme nós vamos ver, acontece com Gamaliel e com o próprio Paulo. O outro ponto, meus amigos, que nos chama a atenção é o tratamento que Estevão lhe concede. Feitas as primeiras observações, cheias de rigor da parte de Saulo, Estevão chama por amigo.
dizendo para ele: amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Ou seja, absolutamente não se contamina, não perde a sua serenidade, o seu equilíbrio e o trata com toda fraternidade, tanto agora no início das objeções de Saulo, como depois ao despedir-se, ao passar do seu lado. E Emmanuel é tão cuidadoso que fala que o olhar com que Estevão dirigia para ele era um olhar de compaixão, um olhar de compreensão, vendo que ali estava diante de uma criatura muito inteligente, mas que não conhecia o Evangelho tal como ele já conhecia. Nós vamos então ver, em um dos pontos, Estevão reforçando o ensino, dizendo: que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Então, são alguns pontos do que Estevão esclarece, e um outro ponto, meus amigos, mais adiante, que nos chama a atenção já ao final do diálogo, é a disposição íntima de Estevão, que nos é válida também para a nossa atualidade, quando Saulo começa a insistir para que Estevão o replicasse, o respondesse às suas interrogações, às suas colocações, às suas críticas, e Estevão, vendo que os ânimos se exaltavam, simplesmente responde: não poderei discutir. E mais adiante, Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem ao fermento das discórdias e das discussões. E isso, meus amigos, é de grande validade para nós, de grande validade. Nós hoje, dentro da doutrina espírita, inclusive é necessário que a gente faça uma distinção muito importante, que é a seguinte: há uma grande diferença entre o diálogo religioso e a discussão religiosa. O diálogo religioso, quando a gente expõe as ideias, esclarece aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, com todas as obras que nos subsidiam o pensamento, que nos iluminam e nos esclarecem, é uma bênção e sempre deve ser feita por nós. Junto àqueles com quem convivemos, na família, entre os amigos, entre os companheiros de trabalho, em se apresentando as ocasiões oportunas. Agora, daí a passar a discussão religiosa, que é quando a gente então quer dobrar a opinião do outro, quer convencer à força, queremos usar de outros meios para que a pessoa se convença, às vezes raiando até pela violência. Isso não nos é pedido pelo Mestre. Isso aí a gente cairia no proselitismo religioso, que o Espiritismo atualmente absolutamente condena. Kardec é claro nisso, com né, relação a isso, né? Da desnecessidade de angariar prosélitos, né? Exato. Tanto é que não há preocupação no movimento espírita quanto aos números. Nós não estamos ali preocupados, por exemplo, lotadas, nas nossas reuniões, de ter o salão cheio, de ampliar cada vez mais o salão, de fazer daquilo ali um espetáculo coletivo. Pelo contrário, meus amigos, o Espiritismo não é um movimento de números, e sim de efetividade. Mas vale para nós um coração que se convença e que mude a sua existência no contato com o Evangelho do Cristo, do que 100 que estariam ali por aparência, mas que continuariam vivendo a mesma vida, que continuariam tendo os mesmos hábitos, os mesmos vícios do passado. Isso não transforma as criaturas. Então, é interessantíssimo quando a gente vê isso, ou seja, Estevão não deixou de esclarecer, trouxe todos os argumentos disponíveis com a inspiração superior recebida por ele, mas, quando viu que a coisa ia para o campo da discussão, da disputa, que é absolutamente infrutífera, ele declinou, ele negou-se a continuar. Então, isso é uma lição viva para a gente. Uma lição viva para a gente no nosso esforço atual de divulgação e de estudo da doutrina. Já partindo, meus amigos, para a conclusão do capítulo, a gente observa então um episódio da cura de uma jovem,
trazida de Dalmanuta pela mãe, que traz outra lição viva também para a gente hoje, mostrando para a gente a total desnecessidade de uma ritualística para a cura. Ou seja, aquela jovem ali foi com a mãe e o que eles levaram? Muita fé, essencialmente nas lições e no legado do Cristo. E toda a fé daquela mãe e da filha, ao pedirem a intervenção de Estevão, a espiritualidade superior o utilizou como instrumento de cura, certamente porque ela o merecia. Agora ali não foi uma sessão de cura, não era uma reunião destinada à cura, pelo contrário, nós vemos aqui uma total ausência de ritualística, mostrando para a gente que onde há sinceridade de propósitos, onde existe merecimento e onde existe, sobretudo, fé, a cura pode ser possível. Muitas vezes opera-se em silêncio, mostrando para a gente, por exemplo, que na nossa querida casa, embora a ausência de uma ritualística voltada para a cura, e que não deve existir, quantos e quantos se curam ao longo do tempo? Ostensivamente ou silenciosamente? Às vezes, meus amigos, há males ocultos em nós que desaparecem sem que a gente perceba, pela ação da espiritualidade superior, que nos ampara, que nos protege e que pode a qualquer momento intervir em nosso benefício, tal como aconteceu com aquela jovem. E, finalmente, já concluindo o capítulo, nós vamos ver uma breve conversa de Saulo com Abigail. E só nessa questão da cura aí, Lucas, queria fazer um apontamento da preocupação que as casas espíritas precisam ter com relação ao ambiente espiritual que precisa ser preservado, até para que as curas possam efetivamente acontecer com o auxílio à espiritualidade por parte desse ambiente espiritual. Razão pela qual é completamente desnecessário e absolutamente impertinente a realização de certos rituais, com banda de música na hora das reuniões, com música, às vezes, de cunho mais comum, né? que as religiões chamam de cunho mais profano. Os ambientes das casas espíritas, eles precisam estar resguardados de todo e qualquer pensamento ou massa de pensamentos que possam vir a dificultar a espiritualidade, a promover essas curas. É o que acontecia lá na Casa do Caminho, e não só a simplicidade do local, mas, sobretudo, a elevação do ambiente espiritual. E acredito que por isso também Estevão evitou de realizar qualquer tipo de contenda, de discussão por respeito ao ambiente. Exatamente, né? A gente vê, por exemplo, em determinadas... Eu me lembro muito aquele episódio de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, numa reunião da Federação Espírita Brasileira, em que um amigo dele, materialista, propôs para ele um repto, um desafio, e falou desfiou uma série de situações relacionadas a supostas fraudes ocorridas no movimento espírita, que ele observou como sendo movimento espírita, de fenômenos mediúnicos que foram desmascarados, etc, etc. O Dr. Bezerra de Menezes ouviu atentamente, em silêncio, elevou o pensamento a Jesus para que ele pudesse dar uma resposta que evitasse a discussão estéril e a queda do ambiente espiritual daquela reunião, né? E depois promove uma resposta que, via de regra, leva a gente às lágrimas. Em suma, pedindo àquele desafiante que levasse também ao desafio aquela lista de criaturas em que, eventualmente, o materialismo tenha resgatado da loucura, resgatado da dor, do sofrimento, da perda de filhos, do esclarecimento, da cegueira espiritual, que levasse todos esses que o materialismo eventualmente tenha conseguido a socorrer nos momentos mais difíceis. Diz irmão X que o amigo dele saiu, silenciou, e Bezerra encerrou a sessão com uma prece. Né? Então, esse é o comportamento que nós espíritas temos que ter. Nós não estamos ainda em condições de defender a figura do Cristo como Estevão, nós vamos ver aqui, vai defender, a não ser com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, né?
E essa fonte, meus amigos, até para que vocês depois pesquisem, é sempre bom a gente deixar a fonte como um para-casa, como uma lição de pesquisa individual. Essa página que o Tionei referiu chama-se Materialismo e Espiritismo. Pode ser procurado... Está no livro A Vida Escreve. E pode ser procurado assim, Materialismo e Espiritismo, Bezerra de Menezes. No Google vai sair em cima dela. Desculpa, não está na Vida Escreve, não. Ele está numa das obras do irmão X, né? Estante da Vida, ou Pontos e Contos, uma delas aí. Isso. Finalmente, já concluindo o nosso capítulo, nós vamos ver aqui o seguinte. Emmanuel faz agora um esforço de descrever um pouco do retrato psicológico de alguns personagens muito importantes na vida de Saulo. Ele vai comentar, meus amigos, já nesse capítulo aqui, alguns pontos sobre a conduta de Abigail, no breve diálogo que ela tem com Saulo, que foi relatado aqui em poucas linhas no final do capítulo, qual que é o papel dela e como que é a intervenção dela. Prudência e serenidade. Ela fala, em qualquer hipótese, convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Daí a pouquinho cita... Paulo procura, né? Citando o ocorrido, né? Lá na casa do caminho. Aí ela já faz uma ponderação, né? A gente vê como que existe o alerta da espiritualidade superior por meio daqueles que nos são queridos, que estão à nossa volta, muitas vezes para que a gente repense algumas atitudes. Daí a pouco vem Gamaliel. Ele queria já levar Estevão a julgamento, Gamaliel já interfere falando o seguinte, não, nós vamos fazer um convite para esclarecimento. E o convida, ele então recusa-se, Estevão, dentro desse espírito de evitar as discussões, porque ele sabia que aquilo ali ia acontecer, quando então Saulo usa-se de um meio infeliz de promover uma denúncia falsa, através de um servidor dele, que era o Neemias, para que ele fosse levado de forma coercitiva ao sinédrio e então atendesse à arenga, ao repto desejado por Saulo. Então nós vemos de novo, aí já vemos aqui uma descrição da postura serena, conciliatória e ponderada de Gamaliel, que vai percorrer todo o romance, que era algo característico da vida daquele mestre, daquele que era já um rabino, né, do povo. Nós vamos ter também, meus amigos, finalmente, pequenas descrições sobre a conduta dos apóstolos. Em duas oportunidades nesse capítulo, Emmanuel já cita o receio de Tiago Menor. Já mostra o medo, o receio que ele tinha de abrir confronto e disputa Tiago, com filho de Alfeu. De abrir disputa e discussões com o farisaísmo dominante, o que vai marcar a conduta dele e que lá na frente da obra nós vamos ter uma surpresa, de como que ele pega esse temor inicial e de certa forma, o sujeitar-se à prática do farisaísmo e transforma isso numa convivência que se tornou possível para que a igreja cristã não deixasse de existir no seio dos judeus. Já no seu nascedor. Já no seu nascedor. Ele vai aprendendo, compreendendo, assimilando o Evangelho, de forma que é a figura central para que não extinguisse a igreja do caminho, a casa do caminho. Nós vamos ver também João, Pedro, nas suas primeiras descrições psicológicas, mostrando que eles, inicialmente junto de Estevão, não tiveram temor na defesa aberta das lições de Jesus. Então, meus amigos, o que a gente pode absorver e destacar desse capítulo. Certamente aqui há muito mais o que comentar, mas o tempo não nos permite. Nós precisamos aqui atender a limitação de tempo, pelo que nós já vamos, portanto, passar para o capítulo 6. Meus irmãos, é um exercício, pelo menos para mim, quase impossível conseguir resumir um capítulo desse em 30 minutos. Sinceramente, é muito difícil, sem perder a substância, sem perder a essência, né? Evidentemente, quando eu me refiro a mim, isso é em função das limitações que eu tenho. Mas, no capítulo 6, nós vamos fazer aqui algumas referências mais importantes e
sobreleva aqui nesse capítulo 6 a inteligência superior, mas a superior elevação espiritual de Estevão. Estevão, sem dúvida nenhuma, ele está na mesma dimensão espiritual do que os discípulos de Jesus. Ele era um discípulo do Cristo. Estevão já nasceu cristão, desde o tempo da Caia, quando ele ainda jovem, sem qualquer temor, defendeu seu pai, tentando assumir a culpa por ele, mas ao mesmo tempo tendo em seu coração as noções de amor, de perdão, de compreensão, de entendimento, e guardava em sua memória íntima a certeza e a convicção da existência, da passagem pela terra daquele que seria o Salvador preconizado pelos profetas que ele tanto amava, sobretudo Isaías e Jeremias. E nós vamos encontrar então Estevão sendo conduzido, sendo intimado para depor junto ao Sinédrio, e antes de qualquer coisa ele tem um diálogo com os apóstolos que demonstra sua coragem, sobretudo. Ele fala com os apóstolos de Jesus que ele deveria ir sozinho e que ele jamais se sentiria acuado estando ali no Sinédrio para defender o Evangelho de Jesus. E que eles ficassem junto aos necessitados e aos humildes, porque eles precisavam dos apóstolos. E que ele, sem temor algum, estaria ali defendendo o justo por excelência, aquele Cristo que ele sempre amou, mesmo antes de conhecê-lo, porque ele sempre amou os seus ensinos, ele sempre teve em seus ensinos a sua conduta de viver, a sua forma de viver. E aí então, meus irmãos, quando ele chega ao Sinédrio, de imediato ele verifica o contraste entre a casa do caminho, que ele aprendera a amar e a servir, e aquele ambiente, né? Um ambiente de grandeza e de suntuosidade completamente diferente dos subúrbios de Jerusalém, em que ele se habituara a percorrer para amparar os filhos do Calvário, que ele aprendera a amar a partir dos ensinos de Jesus. Ele se impressionou com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da Torre dos Romanos, que ali também era presente, a Torre Antônia, né? Ele se impressionou com a feição exterior das sinagogas que estavam espalhadas ali em torno do templo, em grande número, e constatou ali uma grande presença de soldados romanos que foram requisitados para poder, entre aspas, proteger aquele evento que ficou sendo um evento de absoluto apelo popular. Conta-nos Emmanuel que vários romanos ilustres, vários patrícios ilustres, inclusive, se apresentaram, compareceram para assistir aquilo que para os romanos era um circo, era algo curioso, porque embora os judeus fossem rigorosos e orgulhosos, para os romanos, os judeus eram apenas um povo submetido, que por conveniência Roma permitia manter as suas tradições religiosas, desde que pagassem os impostos e lhes fossem subservientes, os romanos permitiam e, inclusive, davam apoio logístico, apoio, vamos dizer assim, de militar, para que as tradições fossem mantidas a fim de conter o ímpeto daquele povo orgulhoso que o próprio imperador sabia ser de difícil manutenção, a opressão romana ali, o domínio romano naquelas regiões ali da Judéia, né? E o interessante, Onei, é que esse era a primeira oportunidade, depois do julgamento do Cristo, ou seja, do episódio do Calvário, onde a questão do Evangelho vinha novamente à tona no Sinédrio. E a gente pode observar aqui, o Emmanuel cita alguns pontos que permitem a gente entender o passar dos anos. Nós temos aqui, meus amigos, cerca de 2 anos após o Calvário, nós estamos no ano 35 da era cristã.
Então, era a primeira vez que essa questão vinha novamente à tona depois de feito o julgamento injusto, né, iníquo do Cristo. E interessante, Lucas, que a postura de Estevão em face daqueles que seriam os seus juízes e os seus algozes posteriormente, ele busca, ao vislumbrar todo aquele ambiente exterior e o templo repleto, porque o templo naquela ocasião, meus irmãos, era um misto de templo e tribunal. Ali não só eram escritas e fiscalizadas as tradições de Israel, né, constantes de todo o histórico milenar que Israel possuía, desde dos pais da civilização, desde os pais do povo hebreu, né, de Abraão, Jacó, etc., passando pelos profetas, Moisés. Ali não apenas era a casa de manutenção das tradições judaicas, mas também era um tribunal em que se puniam e que Roma permitia existir a fim de facilitar o trabalho de domínio romano. Tanto é que Estevão senta no banco dos réus. Exatamente. Ele senta nos bancos dos réus e aí o que acontece? Ele olha para os seus contendores não como inimigos, como criaturas que estavam ali para se perseguir, mas ele se lembra dos ensinos de Jesus e indaga para si mesmo que aquelas criaturas ali presentes, inclusive Paulo de Tarso, não seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel, que se aludia a Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do Evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento? Então, Estevão viu ali a possibilidade de fazer um chamamento àquelas ovelhas perdidas, e não para ali afrontar os seus algozes ou aqueles que não pensavam nos mesmos padrões de superioridade que o Evangelho já havia ensinado ele a pensar. E ele se lembrava, inclusive, de Moisés, se lembrava dos profetas, né? Que também sofreu. Todos os profetas, as principais figuras que na qualidade de assessores do Cristo viveram numa época ainda mais difícil, porque não tinham tido a oportunidade de ter estado aqui na terra a figura de Jesus, figura suprema do nosso Cristo, né? Moisés sofreu, chegou a ser escravo, Jó padeceu mistérios, isso tudo veio na mente de Estevão. Jó padeceu misérias, foi rico, foi legado a mais absoluta pobreza e doença e abandono, e no entanto jamais abandonou a paciência que ele conquistou através da fé, né? Amós experimentou a mais profunda ingratidão e ele foi lembrando de todos os pais da raça e encontrando uma justificativa naqueles que passariam a partir de então a ser os seus algozes, tendo essas criaturas como irmãos e não como inimigos, né? E se eu ver, Tionê, a partir dessa postura dele, ele vai plantar ali a semente do Evangelho nas palavras que ele traz e nas atitudes, especialmente quando ele vai ser agredido, quando ele vai vai sofrer até uma surra ali. Tudo aquilo é um exemplo vivo que muitos dos corações ali de bom grado vão começar a assumir. Então, o cristão verdadeiro aproveita essas oportunidades de perseguição para divulgar o Evangelho como testemunho que a gente tem. Exatamente, Lucas. E interessante que quando inicia-se, depois da leitura do libelo, da acusação, da peça de acusação por parte do Neemias, que na realidade era como você disse, era uma acusação falsa, porque o Neemias apenas acatou por temor e ao mesmo tempo querendo agradar Saulo de Tarso, acatou aquela função triste de acusar indevidamente alguém e por fatos que ele sequer conhecia. Mas após a leitura dessa peça de acusação, nós vamos ver Estevão explicando para Saulo de Tarso, né? Quando Saulo de Tarso lhe pergunta por que ele não
por que que ele rejeitou o convite à discussão lá na casa do caminho, né? Na oportunidade que Saulo lá esteve. E aí ele então responde aquilo que o Lucas já nos relembrou aqui, porque o Jesus a quem ele servia, explicou Estevão, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias, das contendas. E aí Saulo de Tarso então inicia de forma mais objetiva, dizendo: olha, você é acusado de blasfemo, você é acusado de caluniador e você é acusado de feiticeiro, né? Blasfemo quando você fala que o carpinteiro de Nazaré é maior do que Moisés, né? Caluniador quando você informa que Jesus, né, seria de fato o grande salvador da humanidade, sendo superior inclusive a Moisés. E feiticeiro quando você cura uma criatura num fato que eu presenciei, segundo Saulo de Tarso, em que uma jovem foi curada por processos que sequer eu pude compreender e que são processos absolutamente ligados a algum tipo de sortilégio, algum tipo de feitiçaria, né? Muito bem. Então, Estevão inicia a sua defesa e aqui eu quero dizer para vocês que a gente que é acostumado, no meu caso, como advogado, presenciar julgamentos, sustentações orais, defesas escritas e faladas, e muitas vezes a gente se defronta com brilhantes advogados, com brilhantes causídicos, pessoas que têm um raciocínio fácil, uma lógica irrespondível. Mas eu digo para vocês que não existe, ao meu juízo, na literatura jurídica, né, mesmo se fôssemos consultar o maior advogado de todos que já passou pela nossa terra, que foi Rui Barbosa, e que era uma criatura extremamente espiritualizada, né, nós não vamos encontrar em literatura jurídica, literatura humana, vamos dizer assim, uma defesa como a que fez Estevão, fazendo na realidade uma avaliação realística e elevada a respeito da figura do Cristo, em contraponto às velhas tradições judaicas e à legislação judaica, né? Conseguindo ao mesmo tempo demonstrar o respeito que ele tinha por Moisés, mas, por outro lado, demonstrando de maneira muito clara que se a legislação de Israel, a legislação hebreia, a legislação hebraica, todo aquele conjunto de tarefas, de trabalhos realizados por gerações, por Moisés e os profetas, por Davi, pelos reis como Salomão, como Davi e outros, foram uma construção a fim de se estabelecer aqui na terra a possibilidade de tirar a criatura humana da barbárie e dar a ela o conhecimento de Deus e estabelecer os padrões de justiça. E ficou por aí. E que a partir daquele momento, a revelação superior do amor trazida por Jesus haveria de conduzir a humanidade para a efetiva evolução. Só que nós vamos encontrar que os judeus, ignorantes e extremamente orgulhosos, jamais compreenderiam aquilo. Paulo de Tarso, que era um espírito evoluído, que foi o vaso escolhido por Jesus, não naquela vida. Ninguém tem dúvida de que Paulo de Tarso já nasceu com a missão de ser o grande apóstolo dos gentios. Jesus não escolheria ele porque, num ato de absoluta inovação, de absoluta, sem nenhum preparo, né? Ele foi escolhido e foi preparado para a tarefa que ele tinha que executar. E nem Saulo de Tarso compreendeu, num primeiro momento, os elevados conceitos trazidos por Estevão, né? E aí ele, então, estabelece um diálogo, na realidade, entre acusador e acusado, que é algo mais maravilhoso que nós encontramos aqui nesse livro. É uma das passagens mais belas, confesso para vocês, até por causa
da condição de advogado, né, e está mais habituado a presenciar esse tipo de discussão jurídica, às vezes de teses diferentes, é impressionante a grandeza e a beleza do raciocínio de Estevão, né? Então, meus irmãos, ele, com relação à questão da blasfêmia, ele responde simplesmente o seguinte: quando Paulo lhe indaga se ele afirmava que o carpinteiro era maior do que o grande legislador hebreu, que foi Moisés. Ele simplesmente respondeu: olha a grandeza da resposta. Moisés é a justiça pela revelação, mas Jesus Cristo é o amor vivo e permanente, né? Com relação à acusação de caluniador, Saulo indagou diretamente a ele: calunias Moisés proferindo tais palavras, né? As palavras de que olha a lógica superior de Estevão, quando perguntado, quando instado por Saulo de Tarso, dizendo: olha, nós não precisamos de um inovador nas tradições de Israel, nós não precisamos de um Messias nas tradições de Israel, né, para a vida de Israel. E Estevão responde: um dia você vai compreender que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Ou seja, a amplitude do conceito que estava ali naquele momento não tinha condições de ser percebida por aqueles que ali estavam, nem mesmo Saulo de Tarso. E aí então Saulo disse o seguinte: olha, você está caluniando Moisés dizendo esse tipo de palavra, né? E Estevão respondeu: por que você aguarda a confirmação daquilo que eu tenho para te dizer, se você obedece um critério arbitrário para me julgar? Ou seja, você vai me incriminar de qualquer forma, né? O evangelho que eu represento, que eu aceito e que eu amo, ele desconhece as complicações dessa casuística, ou seja, as complicações de uma legislação que atende, de uma religião que atende, na realidade, interesses pessoais de uma determinada casta dominante. Não é isso que eu sigo, né? O Cristo que eu represento, ele proclama, sim, a superioridade, não de um, de outro, de outra religião, mas a superioridade do amor na vida das criaturas humanas, né? E, por fim, ante as acusações de que ele seria um feiticeiro, sendo que o fenômeno fora presenciado pelo próprio Saulo de Tarso, Estevão responde: muito bem, você me acusa de feiticeiro, no entanto o judaísmo está cheio de fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégios conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Então, Estevão relembra ali os feitos maravilhosos constantes no Velho Testamento, que são feitos mediúnicos, né? Mediunidades de efeito físico, que as forças da natureza eram movimentadas pelas energias do mundo espiritual, que não derrogavam às leis, mas faziam com que as leis se interagissem a fim de obter objetivos muito mais elevados, como, por exemplo, a de preservar o povo judeu para a grande missão que o povo judeu teria da revelação do Deus único, né, meus irmãos? Então, diante dessas respostas, o grande juiz Saulo de Tarso, futuro rabino mais poderoso daquele sinédrio, que em breve ele seria, ficou absolutamente desconcertado. E eu gostaria de ler aqui para vocês um pedacinho do discurso de Estevão, que serve, meus irmãos, para todos nós, de maneira muito atual. Ele, na realidade, após aquele diálogo, é oferecida a ele pelo fato de ser filho da tribo de Issacar. E quando ele disse isso, Saulo de Tarso sentiu um desconforto. Não esperava que ele dissesse isso, porque, afinal de contas, em diversos diálogos com Abigail, que era filha da tribo de Issacar, conforme dito por ela, ele mesmo, o próprio Saulo, já havia promovido diversas diligências para localizar o irmão a quem ela tanto amava,
né? Então, ele inicia as suas razões finais, a sua última manifestação como judeu que ele era e, portanto, tinha esse direito de promover a sua... Naquele tribunal da raça, né? Deles, né? Exatamente. Então, ele tinha esse direito por ser filho da raça, né? Ele inicia dizendo o seguinte, vejam só, meus irmãos, que beleza. Não é grande o texto, mas eu queria que não deixar perder a beleza dessa manifestação que, na realidade, Estevão lega ao mundo. E aí a gente sempre fala que o Evangelho, se fosse escrito a partir da reprodução de todos os fatos fundamentais da cristandade, ele seria um livro sem fim. Não existiria papel no mundo e talvez nem terabytes nos computadores que pudessem suportar tantas e tantas informações abençoadas. E aí a razão do Consolador prometido, a nossa tão querida doutrina espírita, que nos traz, pela mediunidade de um singelo funcionário público de Pedro Leopoldo, essa obra que só daqui 1000 anos nós vamos ter condição de entender um pouco mais a sua grandeza e a sua maravilha. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião, dizia Estevão, religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. Então ali ele já estabelecia uma ligação entre o Cristo que ele amava e as tradições judaicas. E essa ligação era quem? O Pai eterno, né? O supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Então, ele estava ali testemunhando a sua crença em Deus, né? Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas da amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência, perseguições, sem conto destruíram-lhes o lar com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. Então ele lembra dos sofrimentos de todos os antepassados judeus para a construção daquela civilização. Para eles poderem ter chegado até aquele ponto, foi preciso muito sofrimento, muita dor e muito trabalho por parte dos antepassados, né? Ou seja, ele valorizou o trabalho que até então tinha sido feito pelos emissários do Cristo junto à grandiosa nação judaica. Ou seja, numa demonstração clara de que Israel cumpriu seu papel. O papel de testemunhar de maneira isolada no mundo inteiro a grandeza e a existência daquele Deus generoso e bondoso, cuja feição de amor agora cabia a Jesus demonstrar, né? À frente de seus martírios dignificantes andaram os santos varões de Israel, como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno diante de todas as dificuldades. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas, temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo mais elevado além dela. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, o apedrejamento na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingene foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo
respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos o seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Então, ali, meus irmãos, basta aqui esse resumo para nós compreendermos vamos dizer assim, o objetivo da programação do Cristo na qualidade de governador do nosso orbe, a fim de demonstrar que o mundo passaria uma nova etapa a partir de então. A etapa da construção da justiça, dos valores da seriedade, da diminuição dos ódios e das vinganças como algo inerente aos movimentos sociais, né? Algo inerente à vida em sociedade, foi contido pela lei e pelas tradições judaicas, só que precisava dar um passo adiante. O passo derradeiro, o passo definitivo no grande projeto de transformação do nosso mundo, a qual Cristo se entregou em obediência às determinações de Deus. Ali, Estevão apresenta pela primeira vez a figura de Jesus. E mais que isso, meus irmãos, ele, a partir desse belíssimo discurso, dessa belíssima oração, vamos dizer assim, ele, inclusive, traça vamos dizer assim, uma avaliação do que Israel, e especialmente Jerusalém, tinha se transformado ao longo do tempo. De maneira muito clara, ele bota o dedo na ferida, vamos dizer assim, do que se transformou a grande pátria dos judeus, né? Mostrando que Israel não parecia mais aquele santuário de fé que os antigos pais da civilização, né, especialmente os profetas e os sábios, avaliavam em que ela se transformaria, mas sim se transformou de um grande bazar, segundo Estevão, que estabeleceu, né, no seu discurso. Israel hoje não parece mais aquela cidade das muitas tradições de fé, mas Israel se parece a um grande comércio, a um grande bazar, bazar esse que vende, que se destina a vender as coisas sagradas. O templo está repleto de mercadores. E isso, evidentemente, foi vamos dizer assim, foi no meio da ferida das orgulhosas, porém convenientes avaliações e tradições daqueles que ali estavam se colocando como pais da raça, né? E aí aquela situação prossegue e Saulo de Tarso, verificando que Estevão magneticamente dominava aqueles que ali estavam, porque se muitos olhavam com ódio, Estevão, diante da sua serenidade, ele passou a observar que muitos da assistência que eles estavam lhe lançavam olhares de simpatia. Aquilo que o Lucas disse ao final da assertiva dele, aquela pregação de Jesus já ganhava corações, como, por exemplo, de Gamaliel e de outros sábios, né? Então, eu imagino... Inclusive, entende, Tionei, como que isso o tempo mostra para a gente, a perseguição de uma ideia só tem por efeito final promovê-la. A gente, lembrando, por exemplo, da divulgação espírita, da doutrina, o que o Auto de Fé de Barcelona fez? Uma divulgação enorme das obras de Kardec na Europa no seu tempo. O que a perseguição ao Chico promoveu? Uma maior projeção do seu trabalho. E a gente, diante dessas atitudes, só nos compete o silêncio, a calma e esperar o tempo. O Chico, por exemplo, na ocasião, foi envolvido numa mentira naquela revista O Cruzeiro, que era o semanal que tinha, né? A revista semanal que se tinha, uma farsa montada pelos jornalistas, Davi Nasser e Jean Mazon, e aquilo ali só serviu para trazer mais atenção, mais holofote para a causa, porque quando a causa é nobre e justa, ela, com o tempo, ela supera as perseguições e as mentiras que se lançam nela. E aquilo ali, portanto, só serve para ganhar mais evidência, né? É isso mesmo, Lucas. E interessante que Jerusalém sempre foi uma cidade dividida entre judeus e árabes, né? Desde aquele tempo. Tanto que, no hebraico,
Jerusalém significava cidade perfeita. E para o árabe, a tradução de Jerusalém era cidade da paz. E, no entanto, Estevão mostra ali que Jerusalém já não era mais nada daquilo, né? Era, na verdade, uma grande Babilônia humana em que, para onde se convergiam interesses de gregos, de árabes, de judeus, sobretudo de romanos, né? No ponto de vista da dominação do mundo, que se fazia presente ali também. Mas Estevão demonstrou naquela sua manifestação o amor de Deus e a oportunidade abençoada que o planeta tinha ao ter recebido aqui no nosso mundo o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só muito mais tarde as criaturas iriam compreender, pelos caminhos do Evangelho, aquelas noções que Estevão, de maneira tão resoluta, de maneira tão destemida, né? Tão destituída de covardia, mas muito pelo contrário, com altivez cristã, sem colocar aqueles que estavam ali, não como seus opositores, mas como ovelhas perdidas, como ele mesmo disse, ao chegar ali para aquele julgamento, que não era um julgamento, já era algo que estava ali sentenciado. Saulo de Tarso já o havia sentenciado desde então, né? Mas ele coloca todos ali como irmãos, e com isso ele ganha corações. Aqui fala em Gamaliel, mas eu tenho certeza que Nicodemos estava ali também, porque ele já havia 2 anos antes, 3 anos antes, procurado Jesus para entender sobre a reencarnação, para compreender como era essa coisa de nascer de novo, né? E outros tantos anônimos, né? E que certamente guardavam em seus corações, mas não podiam exteriorizar, porque também senão seriam condenados. E ali sobressai, meus queridos irmãos, para terminar aqui, caminhando para o final do nosso encontro, sobressai a figura de Saulo de Tarso. Ele, num dado momento, ele verificando que Estevão havia silenciado pelos canais do magnetismo, pelo amparo espiritual que ele estava ali recebendo naquele momento, aliado à sua inteligência superior e à sua bondade superior, nós imaginamos as entidades espirituais que estavam ali amparando Estevão como cristão no meio de leões, tendo a palavra à sua disposição para falar sobre a figura do Cristo e do Evangelho que o Cristo nos trouxe, né? Então, Saulo, percebendo aquele ambiente de silêncio, ele pula em cima de Estevão e começa a socar Estevão. Fecha os punhos. Paulo era atleta, Saulo de Tarso era um atleta, né? Ele começa a surrar Estevão ali na frente de todo mundo, né? E rubro de cólera, cheio de fúria, e bate em Estevão, surra Estevão, soca Estevão, até Estevão praticamente desfalecer no chão. E o que é muito interessante, depois de tudo aquilo, daquela manifestação de ódio, determinando o silêncio de Estevão, que já estava provado que ele ali era de fato um blasfemo, um caluniador e um feiticeiro, e que a ele só caberia a pena capital, né? Ele ainda se lança toda a sua fúria nas suas palavras e indaga Estevão se, além daquilo tudo que ele também era um covarde, porque também não era indigno de não ter reagido diante da manifestação de violência de Paulo, né? E Estevão, mais uma vez, diante de todos, desconcerta o grande rabino Saulo de Tarso, respondendo o seguinte: a paz, meu amigo, é diferente da violência, tanto quanto a força de Jesus diverge da vossa, né? E essa resposta ainda desconcertou ainda mais Estevão, e Estevão propôs que ele fosse executado ali mesmo, naquele momento. Saulo de Tarso propôs que ele fosse executado imediatamente, né? Foi quando, então, pela primeira vez, levanta-se a figura de Gamaliel, né? E com sua autoridade superior, de alguém que conhecia a generosidade do coração de Saulo de Tarso, muito embora conhecesse também a força dos seus instintos, da sua
impulsividade, da sua intolerância para com aqueles que afrontavam as tradições e as leis judaicas, né? E pede que aquele tribunal, onde ele também tinha voto, e mais do que isso, tinha um respeito da maioria de seus pares, a fim de que não houvessem precipitações de uma solução de consciência, que aguardasse um pouco para que todos pudessem refletir a respeito daquele fato sem precedentes no tribunal dos judeus, lá do Sinédrio. E Saulo de Tarso, muito desconcertado com aquela proposição, ele concorda desde que o Estevão fosse imediatamente levado ao cárcere, né? E ao mesmo tempo, ele pede ao Sinédrio, pede ao sumo sacerdote e aos seus pares que lhe concedessem plenos poderes para que ele pudesse, então, iniciar uma grande, vamos dizer assim, perseguição, né, às atividades que eles chamavam do caminho, porque eles percebiam na palavra de Estevão um perigo, segundo eles, muito grande para as tradições e para a legislação hebraica. E o que lhe foi autorizado. Ele saiu daquele momento cheio de poderes para iniciar os processos infames de perseguição aos homens do caminho, como eles chamavam, né? E Estevão foi recolhido à prisão, surrado, machucado, mas, sobretudo, com o coração absolutamente cheio de amor por aquele Jesus que ele tanto gostava, que ele tanto ansiou em todas as suas épocas de juventude, né? E certo de que ele cumprir ali o seu dever, o dever de anunciar aquele reino tão bendito que ele aprendera a amar nos seus tempos curtos em que se encontrou e que leu os textos de Mateus e que tomou conhecimento com aquele Messias abençoado, que na realidade, como eu disse anteriormente, ele já conhecia. Ele apenas estava ali cumprindo uma missão a qual Jesus, certamente em pessoa, lhe concedera, de vir aqui preparar os destinos da humanidade para o maior acontecimento já ocorrido no nosso planeta, que foi o Evangelho de Jesus. E cuja tarefa aquele doutor da lei que acabara de esmurrá-lo teria no futuro uma grande missão, um grande papel, né? Parece que fica claro para nós aqui que, de fato, Saulo de Tarso já estava no seu processo de preparação. Aquele discurso de Estevão foi um chamamento ao coração bondoso de Saulo de Tarso. Aquele Saulo que naquele momento ainda estava entregue às suas tradições e mataria por elas, como ele fez, mas que havia dentro daquele coração um espaço a ser descoberto, a ser revelado, que naquele instante o Cristo trabalhava através da figura abençoada e bendita do grande Gesiel, o nosso Estevão da cristandade. Meus irmãos, nós terminamos aí, desculpe que nós acabamos passando do tempo, eu principalmente, e também quero dizer para vocês que tenho até dificuldades para reproduzir isso que nós estudamos aqui, pela grandeza. É como se a gente tentasse reproduzir a luz com uma lanterna, não tem jeito, né? Somos pequenos demais para isso, mas temos o dever de realçar a importância do Evangelho. Ainda existem irmãos nossos que dizem assim: puxa vida, mas a gente só estuda o Evangelho aqui no solar, mas o Evangelho a gente não pode alterar um pouco, trazer outras informações. E eu pergunto para vocês, a gente conhece o Evangelho? Será que nós temos noção da grandeza desses ensinos que Jesus nos trouxe, tal qual tiveram os seus primeiros discípulos, como os seus apóstolos e como Gesiel, que era um discípulo de Jesus, né? Muito embora não tenha convivido com ele, e o próprio Paulo de Tarso posteriormente?
Será que nós temos a noção do que significou e significa e vai significar o Evangelho para o mundo? Lucas falou no início da sua participação a respeito do papel do Brasil. Nós ainda estamos longe de compreender o Brasil como coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós estamos ainda em discussões estéreis a respeito de pensamentos meramente políticos ou sociológicos, esquecendo daquilo que é mais importante e que Estevão lembra no tribunal dos judeus para todos aqueles que o ouvissem, que era exatamente aquilo para o qual Jesus destinou o seu evangelho de luzes e de bênçãos, que é o resgate das criaturas necessitadas, não só do pão, da roupa, do médico, da vestimenta ou do alimento, mas, sobretudo, necessitadas de esclarecimentos e de paz. O Evangelho mal começou o seu trabalho de resgate da humanidade para esse reino de paz que Jesus veio nos trazer. Nós ainda estamos buscando discussões acaloradas a respeito do papel da nossa pátria dentro desse concerto de progresso e evolução do nosso mundo. E o nosso papel, meus irmãos, é de alto relevo, desde que nós, pessoalmente, não fracassemos, não na busca das discussões estéreis e desnecessárias com quem quer que seja, mas, sobretudo, no nosso exemplo pessoal e silencioso de transformação. Quando nós nos transformarmos, e é por isso que a doutrina espírita não busca prosélitos, ela busca fazermos os nossos discursos para dentro de nós. Nós é que temos que procurar mudar, melhorar, nos tornarmos mais fraternos, nos tornarmos mais sérios, mais comprometidos com aquilo que nós acreditamos, mais comprometidos com a nossa casa de oração, estudo e trabalho, mais comprometidos com a nossa fé, com as nossas tarefas em prol da transformação do mundo que o Cristo espera de nós, trabalhadores da última hora. Tá bom? Quero agradecer aqui o Luquinhas, nossa participação, esse filho querido aí que Deus me deu nessa encarnação, ao mesmo tempo anjo de guarda encarnado aqui na minha vida, e que Deus continue nos ajudando, nos amparando muito, meus irmãos. Fiquem com Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Com Deus, meus amigos. Fiquem com Deus, viu?